Olá, oitavo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos aqui para dar continuidade às atividades da semana 4 das nossas aulas de língua portuguesa. Então vamos começar com muita animação, com muita alegria. A professora Iva deseja que essa seja uma semana muito abençoada e muito produtiva. Vamos começar então, galerinha? A professora vai começar trazendo aqui para vocês a organização da nossa aula da semana. Então, a professora vai fazer aqui esse vídeo em duas partes, porém será apenas um vídeo, só para vocês entenderem a organização. Porque primeiro nós vamos terminar de fazer aquela interpretação textual que nós começamos na semana passada. Então, nós vamos terminar essa interpretação do texto Mistérios do Mar Oceano, da Ana Maria Machado. Então, nós vamos fazer as questões selecionadas e depois que a gente terminar as questões, a professora vai falar aí com vocês sobre os tipos de sujeito, que será a segunda parte da nossa aula com gramática, tá bom? Vamos começar então, pega aí a apostila de vocês para a gente terminar essas questões e falar sobre tipos de sujeitos. Vamos começar? Vamos lá então. Na página 16, antes de começar as questões, tem esse texto que a professora vai fazer a leitura com vocês, para que vocês tenham aí mais facilidade a elaborar as respostas. Vamos lá? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser ouvir novamente o texto, é só você voltar então a leitura. Você pode voltar na videoaula da semana passada para você ouvir a professora fazendo a leitura do texto. A professora não vai fazer a leitura novamente nessa aula, porque já está garantido aí no vídeo da aula passada, tá bom? Então vamos lá. Olha só, para navegar, além dos mapas, os marinheiros contam com uma série de instrumentos para orientá-los. Entre os principais estão a bússola, que é usada para orientar quanto à direção. Ela sempre aponta para o norte e a partir daí os outros pontos cardinais são determinados. Vocês sabem o que é uma bússola? Alguém já viu aí uma imagem de uma bússola? Já viu em algum filme? Já ouviu falar? Já viu talvez uma bússola pessoalmente? Eu nunca vi, mas fotos e em filmes eu já vi aí muitas bússolas e sei mais ou menos como ela funciona. Depois nós temos a carta náutica, que é usada para traçar o caminho que o navio percorrerá, considerando as distâncias entre os pontos. Ela aponta também as costas e os portos. Depois tem o radar, que indica a profundidade. Para isso, emite sinais sonoros e calcula o tempo em que o sinal é transmitido e sua reflexão no fundo do mar ou de outros objetos. Depois tem a tabela náutica. Apresenta informações sobre o Sol, a Lua, as estrelas e planetas. É importante para calcular em que ponto se está a partir da hora e da altura do astro. Depois tem o octante e sextante, que é esse que aparece aqui na imagem, olha só. É um instrumento usado para medir a altura dos astros através de dois espelhos. O octante mede ângulos de até 90 graus e o sextante mede ângulos de até 120 graus, certo? Muito bem, então, meus amores, agora vocês irão responder as questões. Então, pega aí um lápis e vai marcando a bolinha nas questões que vocês irão responder. Olha só, vocês vão fazer a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Vão fazendo aí uma bolinha, tá? Que agora a gente vai pular algumas questões. Depois, vocês vão responder a 11, a 12 e a 13, tá bom? Aí, então, a professora vai agora pedir que vocês respondam no caderno, retomem as perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem o contato da professora, né, no final do plano de aula. É só você entrar em contato com a prof que eu vou tirar as suas dúvidas, ou na nossa próxima aula, quando nós fizermos a correção, você também tem aí esse momento para tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá então, mãos à obra, caprichem aí nessa interpretação. A professora colocou aqui um versículo, né, que integra aí os conhecimentos, um versículo que está dentro do contexto do que a gente vem conversando. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É um trechinho aí de Eclesiastes. Vamos então agora, meus amores, para a parte 2 da nossa aula, né? Se você quiser pausar e primeiro responder essas questões, depois você vem aqui para dar continuidade ao vídeo, porque agora nós vamos falar então sobre os tipos de sujeito, tá? Então vamos começar.
muita atenção. A professora Iva vai tentar explicar de uma forma que fique ainda mais fácil para vocês entenderem, né? Vou ilustrar aqui com alguns exemplos. Então agora eu preciso do seu ouvido aí muito atento, o seu olho também, para você observar aqui nos slides como a professora vai fazer a explicação, tá bom? Lembrando então, galerinha, que nas nossas aulas passadas, caso você ainda esteja um pouco atrasado, é muito importante que você volte, né? Porque nós fizemos aí toda uma revisão de sujeito, de predicado, e que é de suma importância agora para a gente dar continuidade ao conteúdo. A professora também explicou para vocês a diferença entre sintaxe e morfologia, dei exemplos, eu sei que agora vocês estão craques nisso, né? Então, hoje, o estudo da língua que nós vamos entrar, a parte gramatical, diz respeito à sintaxe. Então, olha só, a gente já começa aqui o estudo da língua com a definição de sintaxe. Ao longo deste livro, estudaremos a sintaxe. Ela trata da função das palavras associadas na frase, ou seja, a relação entre elas. Lembra o exemplo que a professora deu, né? Que a morfologia é você chegar na loja de material de construções e comprar os materiais ali separados. Depois, a sintaxe seria você observar na casa como cada um desses materiais aí foram organizados e a relação que tem entre eles, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui na sintaxe agora. A gente não vai estudar as palavras separadas, né? Em todo esse livro, em toda essa apostila, nós vamos falar aí sobre as palavras tendo relação entre elas, entre o sentido, né? Então é isso que nós vamos estudar na sintaxe. Ela trata da função das palavras associadas na frase. Então, olha só, como sabemos, oração é toda frase em que há um verbo ou locução verbal e é composta por sujeito, sobre quem ou o que se afirma algo, e o predicado, é o que se afirma sobre o sujeito. Então, olha só, a gente tem aqui um exemplo. O mundo possui inúmeras belezas. Então, a gente vai fazer essas considerações. Primeiro, eu vejo se tem um verbo. Possui é verbo, então isso daqui é uma oração. E aí a oração ela tem os seus termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, né? Então, nesse caso, o sujeito é aquele sobre o que ou quem eu afirmo algo. Então, olha só, o mundo possui inúmeras belezas. Aí eu faço a pergunta, quem possui inúmeras belezas, né? Isso é uma afirmação sobre o sujeito, que é o mundo, certo? Conseguiram aí lembrar? Esse conteúdo tá super tranquilo para vocês, né? Pelo que a professora pôde perceber aí nos nossos encontros presenciais e também pelo Meet com a galerinha que é do grupo aí 100% online, tá? Meus amores, vamos lá então. Olha só, tem algo aqui bem importante que eu acabei de falar para vocês, né? Você já estudou as partes da gramática chamadas de fonética e morfologia. A fonética estuda os sons da língua. Isso aqui, a fonética a gente começou a estudar lá no 4º ano. Estuda os sons e ao relacionar os sons, fonemas com seus símbolos na língua escrita. Estuda também as regras de acentuação. Então, toda aquela parte em que a gente via de oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, né? São conteúdos aí que dizem respeito à fonética. Depois nós estudamos a morfologia, que foi estudar as classes gramaticais, né? Uma a uma, substantivo, adjetivo, advérbio e por aí vai, tá? Então, isso é para lembrar vocês. O que nós vamos ver hoje não é fonética, não é morfologia. Nós vamos falar hoje sobre sintaxe. Vamos lá, então. Olha só, o sujeito da oração é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. É a expressão substantiva. Então, sempre que a gente falar de sujeito, a gente vai pensar aí numa expressão substantiva que concorda em número, singular e plural, pessoa, primeira, segunda e terceira, com o verbo da oração. Então, se o meu sujeito está no singular, o meu verbo está no plural. Ele é, eles são. Né? Então, tem aí essa concordância. Para eu descobrir, então, o sujeito, para eu saber quem é o sujeito, é bem importante eu observar se o meu verbo está no singular ou plural, porque aí eu também descubro se o sujeito está no singular ou plural, lembrando que nem sempre ele vai aparecer aí nessa ordem direta, como a gente viu na aula passada. Então, nem sempre é tão fácil identificar o sujeito. Para reconhecer um sujeito em uma oração, além de observar a concordância com o verbo, em número e pessoa, o sujeito também responde às perguntas, como quem, para seres animados, ou o que, aplicado a coisas feitas antes do verbo. Vamos ver aqui os exemplos. Olha só, as avestruzes não enfiam a cabeça na terra. Quem não enfia a cabeça na terra?
Aí eu consigo descobrir quem é o sujeito, as avestruzes. A Ana é esperta. Quem é esperta? A Ana. Esses livros descrevem a natureza. O que descreve a natureza? Esses livros. Então, essas informações são o meu sujeito. Eu tenho certeza que vocês já sabem, então, identificar o sujeito e predicado na oração. Certo? Mas agora, galerinha, 8º ano, nós vamos nos aprofundar nos tipos de sujeito, porque sim, né, o sujeito aí, ele pode aparecer de formas diferentes, pode haver aí tipos de sujeito, e é isso que nós vamos aprender. Lembrando que sim, esse conteúdo é uma revisão, nós já vimos no 7º ano, nós iniciamos a sintaxe no 7º ano, só que agora nós vamos então nos aprofundar não só nos termos essenciais, mas também nos termos acessórios e integrantes, tá? Já já vocês vão entender tudo isso que a professora Eva está falando. Então, pega aí o seu caderno para você começar a fazer algumas anotações. Vamos relembrar os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples. Quem aí consegue lembrar como é o sujeito simples? Já já eu vou falar para vocês e dar exemplos. Nós temos também o sujeito composto. Olha só, simples, composto. Nós temos o sujeito indeterminado, desinencial e o sujeito inexistente. E aí, quem é que está se lembrando desses tipos de sujeito? Quero saber quem é que tem memória boa, porque foi conteúdo do 7º ano, hein, pessoal? Ou seja, isso quer dizer que vocês vão tirar de letra. Vocês vão aí fazer apenas uma revisão e eu tenho certeza que mesmo que você esqueceu, né, de um ou outro detalhe, agora você vai conseguir se lembrar. Vamos lá então. Primeiro, nós precisamos pensar que existe sujeito determinado e indeterminado, tá? Então, quando a gente fala em sujeito determinado, né? Então, olha só, o sujeito determinado, nós temos aí o sujeito simples. Já já a professora vai colocar isso em um mapa mental e um gráfico aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, olha só. Quando o sujeito ele pode ser identificado, mesmo que ele não esteja explícito na oração, nós temos um sujeito determinado. Então, os sujeitos determinados podem ser, aí nós temos aqui o primeiro sujeito simples, que é aquele que apresenta um núcleo, profível, que é núcleo. Olha só, a gente está vendo aqui esse quadrinho do para lembrar, porque é conteúdo que a gente já viu. O núcleo do sujeito é o termo com o principal significado na expressão substantiva que forma o sujeito. O núcleo do sujeito sempre será um substantivo, um pronome ou equivalente. Então, a gente falar em núcleo do sujeito, a gente tem que pensar em substantivo. Observe no exemplo o núcleo do sujeito. Então, olha só. O animal fugiu para a mata. Então, aqui é o sujeito. Qual é o núcleo? Ou seja, qual é o substantivo? A palavra o ou a palavra animal? Né? Então, a gente precisa observar que animal é o substantivo que está no singular e vai concordar aqui com o verbo, tá bom? Então, a gente tem aqui uma concordância e um sujeito simples, porque ele só tem um núcleo. Mesmo que esteja no plural, tá, gente? Mesmo que fosse os animais fugiram para a mata, eu ainda assim teria só um núcleo, só um substantivo, certo? Olha aqui mais alguns exemplos. A terra é pequena. Então, vamos lá. É um sujeito simples e o núcleo é terra, só tem um núcleo. Então, nesse caso, é sujeito simples, ok? Pega aí o seu marca-texto e vai grifando essas informações. Depois, os planetas orbitam ao redor do Sol. Então, nesse caso, eu vou observar. Eu tenho planetas. Mesmo estando no plural, a gente tem aqui só um núcleo, um substantivo, que é um sujeito, então, simples. Ainda falando em sujeito determinado, nós temos aqui o sujeito composto, tá? O que é o sujeito composto? É o que apresenta mais de um núcleo. Também é bem fácil da gente conseguir identificar. Então, olha só, é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Então, olha só, o carrinho e o cavalo são os brinquedos preferidos do João. Percebem que aqui, ó, eu faço a pergunta, quais são os brinquedos preferidos do João? O carrinho e o cavalo. Então, é o meu sujeito composto, porque eu tenho aqui como núcleo carrinho e cavalo, certo? Eu tenho aí dois núcleos. Se tiver dois ou mais núcleos, sujeito composto, como o próprio nome já diz, né? Super fácil da gente pegar. Até aqui tudo bem?
Depois a gente vai treinar, vai fazer atividades e tenho certeza aí que vocês vão conseguir colocar em prática e tenho certeza também que vocês terão aprendido. Depois, então, do sujeito composto, nós temos o sujeito oculto, desinencial ou implícito. Prof, Iva, para que tanto nome para um tipo de sujeito? É porque dependendo da gramática que você for estudar, ele pode aparecer aí com uma terminologia diferente, mas isso não muda, tá? Não muda o que ele significa. Então, oculto, desinencial, implícito é a mesma coisa, tá? Prof, qual é o melhor, qual é o que mais aparece? É bem dividido, tá? Mas eu gosto bastante de usar o desinencial, para eu lembrar que ele vai depender da desinência do verbo, tá? Então, olha só, é aquele que não aparece explícito, mas pode ser identificado pela desinência do verbo, tá? Então, ó, desinência, desinencial. Olha só, vou mostrar aqui no exemplo para vocês. Estou muito feliz. Esse estou muito feliz, embora ele não apareça, eu sei que a desinência, o estou, é a desinência da primeira pessoa do singular, é o eu. Então, nesse caso aqui, ele está implícito pelo verbo, ou seja, pela desinência do verbo, por isso que ele é chamado de desinencial. Olha só, olhamos para baixo, é o sujeito oculto, é a primeira pessoa do plural. Eu sei isso pela desinência do verbo. Como assim a desinência? A gente estudou lá no 7º ano. A desinência mos, lembra? A desinência mos, ela vai indicar aí primeira pessoa do plural em todos os verbos, certo, galerinha? Então, sujeito determinado, nós temos aí 3 tipos de sujeito determinado. Sujeito simples, sujeito composto e o sujeito desinencial, oculto ou implícito, certo? Vimos aí até agora esses 3 tipos de sujeito determinado. E aí agora, então, nós vamos falar sobre o sujeito indeterminado. O sujeito determinado é quando não é possível identificar o sujeito de uma oração, nem a quantos elementos ele se refere, e esse tipo de sujeito, então, vai ser chamado de sujeito indeterminado. Só para fazer aqui o para lembrar com vocês, que a gente também já fez na aula passada, nem sempre o sujeito aparece na ordem direta, ele pode aparecer na ordem inversa ou no meio do predicado. Vocês já viram isso e eu sei que vocês estão craques. Então, pode pegar seu marca-texto e grifar o para lembrar, né? Que é um conteúdo aí que nós já tiramos de letra. Muito bem. Só que, prof, como eu faço então para saber o que é o sujeito indeterminado? Como é que eu faço, né, para descobrir se há um sujeito indeterminado ou não? Tem 2 tipos, olha como é fácil, apenas 2 tipos de oração em que nós temos aí o sujeito indeterminado, tá? 2 tipos. Então, vamos lá, pega aí o seu marca-texto para você grifar essas informações. Então, o sujeito é indeterminado quando nós conjugamos o verbo na terceira pessoa do plural. Então, lembrando lá que para ele ser desinencial, ele pode estar em todas as pessoas, menos na terceira do plural. Na terceira pessoa do plural, ele é considerado indeterminado, porque ele vai fazer aí uma referência e a gente não consegue determinar, né? Porque não dá para descobrir a quem ele se refere, nem a quantos elementos. Então, olha só, sujeito indeterminado apenas na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, o eles, o elas, certo? Então, olha só, elogiaram a professora de história. Se eu fizer, então, a conjugação desse verbo na terceira pessoa do plural, a gente tem o elogiaram. E elogiaram, terceira pessoa do plural, então faz com que esse sujeito seja indeterminado, tá? Tocaram a campainha, a mesma coisa, está na terceira pessoa do plural. Aí, pessoal, além da terceira pessoa do plural, né, indicar sujeito indeterminado, nós também temos um outro caso. É quando nós juntamos o pronome se, né? Então, lembra lá dos pronomes? Se, si, consigo. O pronome se ao verbo na terceira pessoa do singular. Então, olha só, se a gente tiver o verbo na terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela, mais o pronome se, a gente vai ter aí também o índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver aqui então um exemplo. Ó. Nesse lugar, trabalha-se demais. Precisa-se de novos digitadores, tá? Então, terceira pessoa do singular, olha só, trabalha, mais o pronome se, certo? Mas atenção, pega aí o seu marca-texto para você grifar essa informação. Este caso não se aplica se o verbo for transitivo direto.
Então, lembra quando nós estudamos transitividade verbal ano passado, né? Como a professora disse, aí os conhecimentos vão sendo construídos e você vai precisando de um conteúdo para conseguir aprender o outro. O que é o verbo transitivo direto? É aquele que tem aí o seu significado que transita para um complemento, mas que não tem preposição. Então, esse caso não se aplica ao verbo transitivo direto. Para a indeterminação do sujeito, o verbo deve ser transitivo indireto, certo? Quando se liga ao complemento através de uma preposição, ou seja, precisa de algo intransitivo quando não se necessita de complemento. Por exemplo, o verbo chorar, ou de ligação, quando une sujeito a um predicativo, certo? Então, nesse caso, só é sujeito indeterminado quando o verbo for transitivo indireto, intransitivo ou um verbo de ligação. Grifem aí essa informação e a hora que nós fizermos os exercícios para treinar, você vai colocar essas regrinhas em prática, tá? Então não precisa passar horas tentando decorar a regrinha. Vamos fazer as atividades que a gente vai conseguir colocar em prática e vai conseguir identificar se o sujeito é determinado, né, e qual é o tipo, ou se ele é indeterminado. Certo, pessoal? Então, olha só, até agora, recapitulando, então, nós estudamos o sujeito determinado, que pode ser o simples, composto, desinicial, e agora o sujeito indeterminado. Porém, a nossa língua portuguesa, ela é aí, olha só, cheia de mistérios a se desvendar. Nós temos ainda a oração sem sujeito. Sim, prof, é possível? É possível. Algumas orações, porque vai ter um verbo, né? Por isso é considerado uma oração, porém ela não tem o sujeito, tá? Então vamos entender quando é que isso acontece. Então, olha só, quando o verbo haver não pode ser atribuído a um ser, não há sujeito na oração. Dizemos, portanto, que o sujeito é inexistente ou que se trata de uma oração sem sujeito. E todos os verbos que não podem ser atribuídos a nenhum ser são chamados de impessoais, e a oração a qual pertence não possui sujeito. Então, por isso que nós também estudamos lá o ano passado. Ou seja, os verbos impessoais, eles vão aí fazer com que a oração não tenha uma atribuição de sujeito, certo? Então, vamos ver agora aqui os principais casos de oração sem sujeito. O primeiro que nós já vimos são os verbos ou expressões que vão trazer aí fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza. Amanheceu enquanto ainda estava no avião. Então, aqui o amanheceu, né? Olha só, a gente não tem como atribuir um sujeito, né, para esse verbo. Não tem como fazer isso. Então, vejam que aqui, nesse caso, a gente vai ter uma oração sem sujeito. Depois, na número 2, com o verbo haver, com o sentido de existir, né? Então, olha só, há muitos estrangeiros vivendo no Brasil. Então, nesse caso, eu preciso pensar aqui no verbo há, nessa primeira oração. Tem duas orações aqui, né, gente? É um período composto. Prof, mas o vivendo não se refere a estrangeiros? Sim. Mas e ao verbo há? Não tem sujeito. É um verbo, mas é uma oração sem sujeito aqui nesse primeiro caso, tá bom? Depois, com os verbos haver, fazer e ir, olha só, terceiro caso. Haver, fazer e ir, indicando o tempo decorrido. Olha só, faz 10 anos que cheguei ao Brasil, há 10 anos cheguei ao Brasil, vai para 10 anos que cheguei ao Brasil. Então, quando tiver essa indicação de tempo que se decorreu, também a gente não tem aí como atribuir sujeito, certo? E por último, aqui no 4, com o verbo ser indicando tempo em geral. Era primavera quando conheci o Brasil, são 2 horas, são mais aí casos de oração sem sujeito. Pega o seu marca-texto, para quem não tem marca-texto, pega um lápis de cor e vai grifando aí essas informações para você ir conseguindo absorver esse conteúdo, tá bom, meus amores? Olha só, então, a prof colocou aqui, destacado, para vocês verem os casos de sujeito inexistente, oração sem sujeito. Agora, a prof vai fazer aqui um mapinha, né? A professora sempre gosta de deixar um mapinha mental para vocês organizarem aí o conteúdo. Então, olha só. Quando a gente fala em sujeito determinado, nós temos o simples, o composto, oculto, desinicial ou implícito, né? Isso é sujeito determinado. Depois, quando a gente fala de sujeito indeterminado, ele pode ser indeterminado em verbos na terceira pessoa do plural ou o pronome ser, mais a terceira pessoa do singular, certo?
E aí depois a gente tem os casos de oração sem sujeito. Lembrando que você pode pausar o vídeo para fazer aí esse mapinha para os seus estudos, tá? A oração sem sujeito vai acontecer o verbo haver no sentido de existir, né? Os verbos impessoais, o fazer e haver indicando o tempo que decorreu, né? Há 10 anos, faz tantos anos. Depois, os verbos que indicam fenômenos da natureza e o verbo ser indicando o tempo geral. Certo, pessoal? Viram aí que, embora sejam muitas informações, quando a gente começa a colocar em prática, fica bem mais tranquilo. E é isso que vocês vão fazer agora. Vocês irão responder as páginas 27 a 32. Vocês vão perceber, então, que esse conteúdo que a professora trabalhou está intercalado com os exercícios. Então, vocês vão responder, né? Depois de assistir ao vídeo, da gente conversar um pouquinho. Lembrando que se tiver algum exercício que você não conseguiu fazer ou alguma parte do conteúdo não ficou tão claro para você, você pode entrar em contato com a professora, porque tem o meu contato lá no final do plano de aula, tá bom? Meus amores, a professora Iva vê vocês na próxima semana. Olha só, deixa aqui o meu versículo de gratidão hoje. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Então, a gente agradecer a Deus por tudo, ter gratidão por tudo, por aquilo que a gente considera bom, aquilo que a gente não considera tão bom assim, mas que a gente possa aí ser muito gratos a Deus, tá bom? Um abraço da Prof. Iva e da Prof. Daisy, tá? A gente se vê na próxima semana. Um beijão. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.